cobra vai fumar. Você já usou essa expressão. Talvez hoje, talvez ontem, quando a situação ia esquentar, quando alguém ia se ferrar, quando algo improvável estava prestes a acontecer. Mas você sabe de onde veio? Nasceu numa trincheira na Itália em 1944, criada por um sargento brasileiro chamado Evaldo Maier numa conversa com um capitão americano, adotada por 25 mil pracinhas como símbolo de desafio e transformada numa das expressões mais usadas do português brasileiro, por uma geração que não sabe mais quem a criou, nem por quê. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Em 1942, o Brasil ainda tentava se manter neutro na guerra. E os céticos eram muitos. O país nunca tinha mandado tropas para uma guerra europeia. O exército era mal equipado. O treinamento era insuficiente. E quando Vargas anunciou que o Brasil ia além de fornecer material e recursos, que ia mandar soldados, as pessoas não acreditaram. Surgiu então uma frase que circulava nas ruas. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Cobra fumando era sinônimo de impossível, de algo que não ia acontecer, de promessa vazia. E então o Brasil entrou na guerra. E os pracinhas pegaram essa frase, criada para duvidar deles, e a transformaram no próprio símbolo. A cobra ia fumar. E fumou. Mas a história de como a cobra se tornou o símbolo visual da FEB tem um detalhe que quase ninguém conta. Em 1944, na Itália, um sargento brasileiro chamado Evaldo Maier estava conversando com o capitão americano Vernon Walters. Walters era o oficial de ligação entre o 5º Exército Americano e a FEB. Falava português fluente. Seria décadas depois diretor da CIA e embaixador dos SNPRTUA na ONU. Mas naquele momento era um capitão numa trincheira italiana conversando com um sargento brasileiro. E da conversa surgiu uma ideia: desenhar a cobra. O sargento Evaldo Maier criou o desenho que se tornaria o emblema da FEB, uma cobra com cachimbo na boca, fumando, e a frase, a cobra vai fumar. O símbolo que dizia para todo mundo que duvidou. Aconteceu. Mas a história da cobra fumando tem um detalhe que fica guardado num arquivo de jornal antigo, 22 de fevereiro de 1945, um dia depois da conquista de Monte Castelo. O jornal O Globo lançou uma edição especial voltada para os pracinhas, o Globo Expedicionário. E nessa edição apareceu um desenho assinado por Walt Disney. Sim, o Walt Disney, uma cobra de capacete, em posição de ataque, com 2 revólveres nas mãos, fumando cachimbo. Walt Disney, o criador do Mickey Mouse, tinha desenhado a cobra fumando como homenagem aos pracinhas brasileiros. No dia seguinte, a conquista de Monte Castelo. Essa imagem saiu no jornal e desapareceu nos arquivos. E a maioria dos brasileiros não sabe que existe, mas a cobra fumando não ficou só na guerra. Em 1944, a cantora Linda Batista gravou A Cobra Está Fumando, composição de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo. A música celebrava a entrada do Brasil na guerra com a energia de um samba de carnaval. As rádios tocavam, o povo cantava, os pracinhas ouviam nas trincheiras. 80 anos depois, A Cobra Fumando chegou numa banda de heavy metal sueca chamada Sabaton. A Sabaton é famosa por fazer músicas sobre batalhas históricas do mundo inteiro, e fizeram uma música sobre os pracinhas, Smoking Snakes. Conta a história de 3 soldados brasileiros que, depois de se separar do batalhão, foram cercados por um número muito maior de alemães. E não se renderam. Lutaram até a morte. E num trecho da música cantado em português, Cobras fumantes, eterna é sua vitória. Uma banda de heavy metal sueca cantando em português sobre pracinhas brasileiros. E a maioria dos brasileiros não sabe que essa música existe. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Mas a história das 3 cobras que inspiraram a Sabaton merece ser contada. Numa missão em novembro de 1944, 3 pracinhas brasileiros se separaram do batalhão, cercados por alemães em número muito superior. A escolha era simples: render ou lutar. Eles lutaram. Até não ter mais como lutar. Morreram como cobras fumantes. A Sabaton os imortalizou numa música. O Brasil quase os esqueceu. Mas A Cobra Fumando tem outras versões de origem que circularam depois da guerra. Uma delas, a cobra seria o trem que passava pelo Vale do Paraíba visto dos morros onde os pracinhas treinavam perto de Caçapava e Taubaté. O trem, soltando fumaça, parecia uma cobra deslizando pela montanha. Outra, nos anos 1930 e 1940, ambulantes vindos de Goiás e Mato Grosso faziam espetáculos de rua em São Paulo, especialmente na Praça da República, onde colocavam cobras para fumar cigarros.
E os pracinhas que viram esses espetáculos antes de embarcar levaram a imagem na memória. E a versão mais famosa, mas provavelmente inventada, que Hitler teria dito que era mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil entrar na guerra. O historiador César Campiani é direto. Essa versão foi adotada pelos pracinhas na Itália em fins de 1944 como símbolo de superação. Mas não há registro de que Hitler realmente disse isso. Era uma história boa demais para não usar. E os pracinhas usaram. A guerra acabou em 1945. Os pracinhas voltaram. E a cobra fumando ficou. Nos uniformes, nos emblemas, nas histórias e nas ruas. Porque as pessoas que ouviram os pracinhas falando a expressão começaram a usar também, sem saber a origem, sem saber do sargento Evaldo Mayer, sem saber do capitão americano Vernon Walters, sem saber do Walt Disney que a desenhou no dia seguinte a Monte Castelo, sem saber das 3 cobras que lutaram até a morte. A expressão sobreviveu. A história de quem a criou quase não. A cobra vai fumar. Você usou essa expressão sem saber que ela nasceu numa trincheira italiana, criada por um sargento que conversava com um capitão que seria diretor da CIA, desenhada por Walt Disney como homenagem aos pracinhas, cantada por uma banda de heavy metal sueca em português, e usada até hoje por todo brasileiro que quer dizer que a situação vai esquentar. Essa expressão é a herança mais cotidiana que os pracinhas deixaram para trás. A mais invisível, a mais usada, a mais esquecida. E agora você sabe de onde veio. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.